Ontem à noite eu fiz um vídeo, ele não teve lá tanta repercussão, falando sobre a ida de João Dória a Miami e depois o cancelamento da viagem, ele voltou para o Brasil. E eu falei que aquilo tinha sido uma bobagem do João Dória, uma infantilidade, um erro político absurdo, um amadorismo total, uma total falta de noção política do João Dória. Se eu sou João Dória, eu demitiria todos os assessores dele imediatamente, porque eu falei, ele vai ser massacrado pelo gabinete do ódio. O gabinete do ódio é implacável nesse tipo de situação e eles estão certos, porque esse tipo de infantilidade política do João Dória jamais deveria acontecer para alguém que é governador do estado de São Paulo, o estado mais importante da América Latina, e ainda é um postulante à presidência da República em 2022. Alguém como ele jamais poderia ter cometido esse tipo de deslize. Jamais poderia. Jamais, jamais. Como eu falei, amadorismo, infantilidade. E claro, ele, como eu havia previsto no vídeo, ele seria massacrado pela opinião pública. E o Eduardo Bolsonaro se manifestou a respeito do assunto, fez um vídeo, eu vou colocar aqui para vocês, que eu preciso que vocês vejam a forma como o Eduardo Bolsonaro se expressa no vídeo, as palavras que ele usa, os termos que ele usa, que isso é muito importante para que vocês possam começar a entender o bolsonarismo. Eu sei que vocês já entenderam, mas alguns ainda relutam em entender a comunicação dos bolsonaristas e principalmente dessa extrema direita que nós temos no Brasil e também em outros lugares do mundo. Então eu já peço que você deixe seu like, 250 likes em menos de uma hora é sempre a meta do canal, e fique agora com o vídeo do Eduardo Bolsonaro. Veja o vídeo. Fala pessoal, tá em tudo que é lugar hoje que João Dória embarcou de madrugada para Miami. Não teria problema nenhum o governador ir para lá, se não fosse pelo fato dele decretar restrições aqui no Brasil, em São Paulo, no estado em que ele governa. Então, cidadão, veja bem o que pretende esse tipo de pessoa. Quer que você, em nome da sua saúde, sequer se reúne em família para comemorar o milenar Natal, nascimento de Jesus Cristo, lembrando que o Brasil é um país de maioria cristã, enquanto que ele viaja e vai curtir em outro país. É um total sem moral, né? Esse daí que já está sendo apelidado de ditadória, o governador da calça encravada, o senhor Johnny Agrippino, como ele não gosta de ser chamado, né? Dizem por aí. Mas enfim, só expor essa hipocrisia aqui e lançar o desafio, né, governador? Se o senhor é macho mesmo, pega um voo de carreira, sente um pouquinho que quer o povo, como um churrasquinho de gato na esquina, ou quem sabe, vá fora de época eleitoral, numa feira comer um pastel, sem fazer cara de nojinho, tá? O que a população sofre, o senhor não faz nem ideia. Um abraço a todos vocês, Feliz Natal, e a gente vai superar essa pandemia, em que pese governadores hipócritas e demagogos como Johnny Agrippino. Fiquem com Deus. Perceberam o discurso do Eduardo Bolsonaro? E eu também gostaria de trazer uma fala do Danilo Gentili, que é outro expoente da direita brasileira. Ele falou que nesse tipo de situação envolvendo o João Dória, só mesmo uma porrada. E eu gostaria de pegar esse trecho da fala do Danilo Gentili sobre porrada, mostrando que ele não tem medo de falar, de dar porrada no governador. E pegando também as falas e o modo de falar do Eduardo Bolsonaro com relação ao João Dória. Falando de calça agarrada, Agrippino, chamando o João Dória de hipócrita. Esse tipo de postura, esse tipo de expressão que elementos do bolsonarismo e da extrema-direita como um todo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, utilizam é muito forte, porque passa uma imagem de coragem. Eles têm coragem de chamar o governador para porrada, o Eduardo Bolsonaro tem coragem de colocar apelidos no governador. E essa coragem mostra que eles são destemidos. Só que, como eu falei para vocês, isso não é um movimento somente limitado ao Brasil. Nos Estados Unidos, na campanha presidencial de 2008, o candidato republicano John McCain estava mal das pernas no seu embate contra Obama. Então o que ele fez? Ele fez uso da sua vice-presidente, a candidata a vice-presidente, a Sarah Palin. Sarah Palin, ela foi governadora do Alasca e tinha uma postura que nós poderíamos dizer que é uma postura bolsonarista, se fosse nos dias atuais, mas isso já acontecia lá em 2008.
O discurso da Sarah Palin não tinha qualquer tipo de embasamento, era um discurso sem pé nem cabeça, as ideias não se sustentavam, mas a forma como ela falava, demonstrando uma certa agressividade, uma raiva perante as instituições, falando o que ela pensava, conquistou uma parcela grande do eleitorado americano naquela época e deu um certo gás, um certo fôlego para a campanha do John McCain. Meses depois, já com o Obama eleito presidente, esse tipo de movimento de extrema-direita começou a pipocar nos Estados Unidos em um episódio que ficou conhecido como Cerimônia do Chá, ou Festa do Chá, como você queira traduzir. E muitos candidatos republicanos, ou muitos políticos republicanos, começaram a embarcar nesse tipo de discurso mais extremista, que foi a base para a candidatura do Donald Trump em 2016, vencendo por mostrar e dialogar como se ele fosse alguém que falava a verdade, que ele não tivesse amarras, que ele não tivesse rabo preso com ninguém. Alguém corajoso o suficiente para enfrentar o sistema. Então perceba que isso não é somente aqui no Brasil. Isso ocorre em várias partes do mundo. E eu trouxe para vocês aquele livro, Os Engenheiros do Caos, que mostra como esse tipo de argumentação quase imprudente, descortês, rude, mal educado, passa, na verdade, para a cabeça dos eleitores que aquele político que está fazendo esse discurso é um político destemido, que ele não teme ninguém, portanto ele é alguém corajoso, alguém sincero, alguém verdadeiro. Bolsonaro, os bolsonaristas e os integrantes, os membros do seu governo não temem usar as palavras. Eles têm coragem de usar as palavras. E isso é um ponto positivo da comunicação deles. Por isso que é tão difícil vencer Bolsonaro na retórica. Porque parece que quando nós temos que falar para uma parcela do eleitorado de esquerda, a gente tem que ficar sempre cheio de dedos. Nós não podemos falar isso, nós não podemos falar aquilo. Há um certo medo de usar uma palavra inapropriada. E esse medo de usar palavras inapropriadas, esse medo das palavras, tolhe a coragem da esquerda, tolhe a bravura de enfrentar Bolsonaro. Porque sempre vai parecer que há uma tentativa de agradar a todos. Nossa, eles estão fazendo isso, mas na verdade eles são mentirosos, porque esse discurso polido, na verdade é um discurso hipócrita, como o próprio João Dória fez, que ficou usando um discurso bonito, que ficou usando um discurso educado, mas na primeira oportunidade que teve, abandonou a população do seu estado e viajou para os Estados Unidos, fazendo tudo aquilo que ele disse para a população que não deveria ser feito. Então essa é uma virtude do discurso do Bolsonaro. Por isso que a jornalista da Folha de São Paulo falou o seguinte: a Folha deu um pito em Bolsonaro, mas sabe para que isso vai servir? Não vai servir para nada. A Folha chamou o Bolsonaro de genocida. E daí que ela chamou o Bolsonaro de genocida? Não vai mudar absolutamente nada. Porque Bolsonaro, ele usa as palavras sem ter medo. E a esquerda, ela teme. E ao escolher muito as palavras, ao filtrar muito, ao selecionar demais, o discurso da esquerda perde a verdade. Ele fica artificial. E contra Bolsonaro, que é alguém que transborda sinceridade, mas nós sabemos que essa sinceridade do Bolsonaro vai até a página 2, ou até a segunda linha da primeira página, mas Bolsonaro transborda essa sinceridade. E a esquerda, com esse discurso muito selecionado, muito comedido, inclusive sendo tolhido pelos próprios eleitores de esquerda, eles não conseguem enfrentar Bolsonaro. Para enfrentar Bolsonaro, a primeira coisa que a esquerda precisa fazer é perder o medo de usar as palavras. Porque Bolsonaro não tem medo de usá-las. E se você vai para uma briga e você já tem alguns receios contra o seu adversário, se você já tem alguns pudores contra o seu adversário, alguns medos, você já não vai 100% corajoso o suficiente para enfrentá-lo. E por isso que Bolsonaro, mês após mês, ano após ano, massacra os seus opositores na retórica. Ninguém consegue enfrentar Bolsonaro na retórica, porque ele não teme as suas palavras. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileo_oficial.